Bom, para variar, eu vou falar sobre algum assunto que tem a ver com a prática, enquanto as pessoas vão chegando. Que bom que você está vendo, Bia. E muito gostoso, todo mundo entrando aí para meditar. É sempre mais forte quando a gente medita em grupo. E hoje me deu vontade de falar sobre a coisa mais difícil. Oi, Mili! Buenas noches! A coisa mais difícil pra gente, nós humanos, na hora de meditar, na hora de observar os movimentos e não interferir em nada. E a coisa mais difícil, por incrível que pareça, é não fazer nada. Se tem uma coisa que... Deixa eu mudar essa luz aqui que tá em mim, no meu rosto. Se tem uma coisa que o ser humano não consegue fazer, é não fazer nada. Então, de alguma maneira, vai no mínimo julgar a experiência, ou querer controlar, ou querer entender. De alguma maneira, a mente vai querer participar, né? Então, muito do que a gente vai desenvolvendo quando a gente observa os movimentos é a prática do não fazer nada, né? Mesmo quando você sai de férias, digamos que você organizou uma super viagem para a praia, saiu de férias, com um mês se preparando, aí sentou em frente à praia na cadeira, deu aquela respirada, né? Parou por um segundo, imediatamente a mente já vai falar: agora eu vou passar protetor solar, agora eu vou dar um mergulho, agora eu vou comprar não sei o que, agora eu preciso não sei o que lá. Então, o não fazer nada não faz parte do nosso repertório, né? Então observa esse padrão quando você estiver nessa posição de consciência, de observação pura e de permissão pura, quando tem essa tendência de querer participar, de querer controlar, e olha para isso como mais um pensamento, tá? Então, se estiver incrível, fala assim: nossa, tá incrível. É um pensamento. Nossa, estou pensando um monte de coisa, não quero pensar sobre isso. É outro pensamento, né? E começa a desenvolver essa prática do não fazer nada, só olhar. Mesmo quando... Isso pode ser praticado até quando as pessoas estão falando, né? As pessoas estão falando, a gente nunca está 100% atenta, a gente está fazendo comentários sobre o que a pessoa está falando, se a gente concorda, ou a gente começa a se preparar para fazer um contraponto, para fazer uma pergunta. A gente nunca está 100% presente, só observando. Quando você está fazendo isso, tem uma paz profunda, né? Então isso pode ser treinado de diversas maneiras, pode ser praticado de diversas maneiras, até quando você está ouvindo alguém falar. Oi, Dani! E aí? Inclusive quando eu estou falando, né? Você vai só olhar, assistir e não fazer mais nada, né? Da mesma maneira que você está me olhando e me ouvindo, você vai depois fechar os olhos e observar os seus próprios movimentos, ou os barulhos externos, ou as sensações no corpo, e não vai fazer nada. Vai só observar e permitir. É só isso. Então, hoje o convite para desenvolver a prática do não fazer nada, não fazer absolutamente nada. Depois você faz, mas quando você estiver aqui, ou quando você estiver praticando a observação de olhos fechados, permita-se não fazer nada, permita-se não interferir, não entender. Não precisa entender nada também, não precisa fazer nada. Quanto mais não fazer nada, melhor, tá bom?
Então vamos começar? Já fiz a minha filosofada. Lembrando aí para quem chegou agora que acabou a luz aqui algumas vezes, então talvez acabe, mas tem sinal. Se acabar eu continuo no escuro. Então vamos lá, os ingredientes principais dessa brincadeira aqui. O primeiro é a gentileza, e a gentileza começa na posição que você vai encontrar para meditar, ou como você quiser chamar isso que a gente faz aqui, ou observar os movimentos. Então ache uma posição confortável. Se for confortável para você ficar sentada, tudo bem. Geralmente a meditação sentada ela é mais clara, mas não necessariamente. E se tiver algum incômodo no corpo, se recosta em algum lugar ou deita, tá tudo bem. É melhor, muito melhor você estar confortável do que numa posição de yoga rígida, cheia de dores no corpo e você tem que ficar se controlando. Então, gentileza na posição. Se durante essa história aqui, se tiver vontade de se mexer, pode se mexer. Se tiver com frio, pode colocar roupa, pode tirar. Ninguém tá preso aqui, tá? É muita gentileza mesmo. E gentileza durante toda a prática. E depois leva a gentileza para a vida também. É muito bom. A segunda história que tem a ver com essa minha introdução do não fazer nada é que não tem como dar errado, porque você vai só assistir. A gente vai só assistir, a gente não vai fazer absolutamente nada. E qualquer experiência é válida. Não tem uma experiência melhor que a outra, apesar da nossa mente ter as suas preferências e geralmente gostar daquela paz infinita. Mas uma experiência de muito movimento, ela é importante também. Se tiver muito estresse para soltar, se tiver num dia intenso, isso sai em forma de pensamento, em forma de emoção, em forma de sensações. Tem que deixar acontecer, não interfere. Não interfere, que o processo tem sua própria perfeição. Não precisa da nossa mente interferindo. Então não tem como dar errado. E da mesma forma que não tem como dar errado, não tem como não conseguir. Porque a gente não está aqui para parar pensamento, a gente não está aqui para não ter emoção, a gente não está aqui para impedir que tenha barulhos externos, que o filho chame, que o gato pule em cima de você. Você está só observando, né? Então não tem o que fazer. E aí, minha vizinha querida? Tudo bem, Má? E uma das coisas que eu mais escuto quando as pessoas começam a meditar, quando eu pude ensinar presencialmente, uma frustração do não consegui. Mas por que você não conseguiu? Não parei de pensar, né? Como se tivesse que parar de pensar. Então é isso. Então vamos lá. Lembrando desses 3 ingredientes básicos: gentileza, não tem como dar errado e não tem como não conseguir. Então achou essa posição confortável? Fecha os olhos. Fecha os olhos e a primeira coisa que a gente vai fazer A primeira coisa que a gente vai fazer quando fechar os olhos é gentilmente colocar a sua percepção no seu corpo. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa, coloca a atenção ali e relaxa. Agora percebe a sua respiração. Não é para mudar nada, não é para interferir na respiração, só coloca a sua atenção ali. Percebe a respiração, percebe se tem alguma parte do corpo que se mexe com a respiração.
Agora percebe seu corpo encostando na superfície da cadeira, ou do sofá, ou da cama, ou da rede, onde você estiver. Percebe o peso do seu corpo. E agora coloca atenção nos pés, nos dedos dos pés. E relaxa. Nos joelhos. Quadril. Nas mãos e nos dedos das mãos. E agora coloca atenção no seu tronco. Respira gentilmente no tronco todo, na frente. Preenche o seu tronco de ar. Atrás, lado direito, lado esquerdo. Agora coloca atenção no coração. Respira no coração, expande o coração com a sua respiração. Respira atrás do coração, dos lados, na frente, em cima e embaixo. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Sente o ar entrar pelas narinas. Primeiro pela narina direita. Depois pela esquerda. E agora pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantenha os olhos fechados, mais relaxados. Pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa o pescoço, os ombros. E agora, de olhos fechados, coloca a sua atenção no espaço onde seu corpo está. Esse espaço pode ser a sala, o quarto, onde você está. Percebe esse espaço de olhos fechados.
ocupa todo o espaço com a sua atenção, inclusive atrás de você. Dos lados, em cima, embaixo. E agora percebe os sons do espaço onde o seu corpo está. E agora expande essa percepção à sua volta, nos outros cômodos da casa, na rua. E vai expandindo essa percepção até os sons mais distantes. E agora a gente vai começar mantendo os olhos fechados, a parte que eu falo que é a mais importante, mas não é absolutamente difícil nem séria, que é quando a gente começa a observar de olhos fechados. E é isso que vocês podem fazer direto quando vocês tiverem alguns minutinhos durante o dia. Então, mantendo os olhos fechados, olha para frente através das suas pálpebras. Por mais estranho que pareça, eu fazer esse convite de olhar de olhos fechados. Mas olha para frente através das pálpebras. Esse para frente não precisa forçar, você vai até aonde for. E percebe o que você está vendo de olhos fechados. Pode estar vendo uma tela escura, pode estar vendo pontos, imagens, pode estar vendo nada, pode estar vendo tudo. Não tem como eu falei, não tem uma experiência certa, nem uma melhor que a outra. É só para ver o que você está vendo, de olhos fechados. E só gentilmente coloca a sua atenção aí e começa a observar isso que você está vendo de olhos fechados. Percebe se essa tela ou se esse espaço se amplia. Tanto nas extremidades laterais, quanto frente e atrás, talvez até atrás de você. Percebe se tem uma qualidade nesse lugar, se está calmo. Isso agora, só nesse instante. Você não tem absolutamente nada para fazer, nem lugar nenhum para ir.
você vai descansar nesse espaço, nessa tela, no que você estiver vendo. Simplesmente colocando a sua atenção aí. E começa a observar como se você estivesse sentada numa sala de cinema, assistindo a um filme que você não produziu, não dirigiu, não criou, não produziu, não atuou, não é crítico. Você não é nada, você está só assistindo. E se nesse filme tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se não tiver nada, tudo bem. Se tiver sensação no corpo, tudo bem. Você vai só assistir. Assistir e permitir que o que tiver que acontecer, aconteça. É hora do não fazer absolutamente nada, é só olhar. Olhar de olhos fechados. E agora eu vou falar uma frase. Você vai repetir essa frase em pensamento, vai deixar ela desaparecer e vai continuar só olhando, observando. O conteúdo dessa frase não tem importância. Você não precisa gostar, não gostar, fazer com que ela faça sentido. Só repete a frase mecanicamente e deixa ela desaparecer e continua assistindo. É só um pensamento induzido, um pensamento diferente do seu próprio padrão de pensar. Paz interna. Repete a frase paz interna com gentileza, deixa ela dissolver no nada e continua só olhando, observando. Repete de novo, paz interna. Deixa a frase sumir e só assiste, só observa. Paz interna. Repete mais uma vez. E agora eu vou ficar quieta por um tempo. E sempre que você perceber que
travou no pensamento, em alguma coisa. Volta, repete gentilmente a frase e continua só observando de olhos fechados. Paz interna. Repete a frase, continua olhando de olhos fechados. E agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Espero que tenha sido tudo bem. Obrigada a você, Bia. Obrigada a todo mundo. Obrigada por a gente acessar o silêncio juntos, juntas. Cada vez que a gente faz isso, a gente deixa o silêncio mais acessível para todo mundo. Obrigada a todo mundo aí agradecendo, obrigada a vocês. Bom resto de sábado, bom domingo, boa semana. Tudo dando certo, eu e a Miriam, a gente bate papo terça que vem, a 1. Risadas garantidas com a presença da Miriam. Oi, Lara. Então, boa noite, gente. Valeu. Se cuidem. Fiquem bem. Ah, Fê, que bom. Bom te ver. Saudade. Saudade de você. Beijo, todo mundo. Ah, a Mili, que dá informações muito importantes. As meditações ficam gravadas no feed. Estão lá todas. E a de hoje vai estar lá também. Até mais, gente. Até terça, se tudo der certo. Beijos. Beijo, Lara. Chegou tarde, mas vai ficar gravado, como diz a Paulinha. Beijo pra você também. Tchau, gente.